O Corinthians já trabalha com a possibilidade de perder Memphis Depay. E o mais pesado nisso tudo é que dentro do clube já existem conversas sobre substitutos. Enquanto a torcida ainda espera uma definição sobre renovação, nos bastidores o cenário parece cada vez mais preocupante. Tem consulta por Cebolinha, tem atacante aprovado internamente, tem patrocinador entrando no meio da história, e tem gente dentro do clube que já trata a saída do Memphis como um risco real. Porque o que está acontecendo agora nos bastidores do Corinthians não parece mais só uma negociação difícil, parece preparação para uma despedida. E hoje eu vou te mostrar tudo o que foi apurado sobre isso, porque a situação pode ser muito pior do que parece. O Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro, mas a verdadeira tensão está acontecendo fora das quatro linhas. E tem detalhe que muita gente ainda não percebeu. O Corinthians relacionou o Memphis pro jogo, mas calma, isso não significa paz. Muito pelo contrário. Internamente existe uma preocupação enorme com tudo que envolve o futuro do jogador. O Memphis deve começar no banco. A ideia é dar alguns minutos para ele ganhar ritmo antes da próxima sequência. Só que o problema não é físico, o problema é financeiro. E isso muda completamente o cenário. Hoje o Corinthians não quer mais bancar sozinho um salário milionário. Essa é a realidade. A diretoria entende que o clube chegou num limite financeiro perigoso. E é justamente aí que começa a parte mais pesada dessa história. Porque nos bastidores já existem nomes sendo observados caso o Memphis saia. E um deles chamou a atenção. Danilo Pereira, jogador de 27 anos, brasileiro, atuando no futebol holandês. E o mais curioso, ele é extremamente bem avaliado dentro do CT Joaquim Grava. A informação é forte. Existe gente no Corinthians que gosta muito das características dele, principalmente pela capacidade de atacar espaço. Ou seja, é um jogador visto como alguém capaz de exercer uma função parecida com a de Yuri Alberto em alguns momentos. E isso liga um alerta importante. Porque o Corinthians hoje trabalha com um cenário muito claro. Se vender jogador, vai precisar repor. E aí entra uma preocupação gigantesca. Porque além da situação do Memphis, o futuro do Yuri Alberto também gera tensão. Ou seja, o Corinthians pode perder peças importantes ao mesmo tempo. E é justamente por isso que alguns nomes começam a surgir internamente. Mas calma, porque a primeira bomba ainda nem apareceu. O Corinthians voltou a fazer consulta por Cebolinha. Sim, de novo, mesmo com toda a dificuldade financeira, mesmo sabendo dos valores altos, mesmo entendendo que o negócio é complicado, o clube insiste. E isso mostra uma coisa muito importante. O Corinthians enxerga o Cebolinha como substituto ideal para o Memphis. Essa é a informação. Hoje dentro do clube existe praticamente uma unanimidade em relação ao nome do atacante. O problema? O Flamengo não facilita absolutamente nada. O valor pedido gira em torno de 4 milhões de euros. E isso assustou muita gente, principalmente porque o contrato dele está caminhando pro fim. Só que o Corinthians tentou entender possibilidades, tentou buscar cenário, tentou abrir conversa. Porque internamente existe uma ideia muito clara: tirar um salário gigantesco da folha e trazer um jogador mais barato. Esse seria o plano perfeito para a diretoria. Só que aí entra outro problema. O Corinthians continua travado financeiramente. E é exatamente aí que a situação começa a escalar. Porque enquanto o clube busca alternativas, a torcida percebe sinais estranhos acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, consultas por atacantes. Segundo, nomes sendo aprovados internamente. Terceiro, patrocinadores aparecendo no meio da novela Memphis. E foi aí que explodiu a nova polêmica. A Seguros publicou material envolvendo Memphis Depay. O Corinthians repostou, e rapidamente começou a especulação. A pergunta virou uma só: existe um projeto para bancar a permanência do Memphis? E sinceramente, isso mexeu muito com a torcida. Porque hoje existe apenas uma forma do Memphis continuar: patrocinador pagando o salário. Essa é a realidade. O Corinthians não quer assumir sozinho esse custo. Então qualquer movimentação diferente já gera expectativa. Só que quando as apurações começaram, a situação ficou ainda mais nebulosa. Pessoas próximas aos bastidores disseram que não existia confirmação de negociação concreta. Ou seja, ninguém conseguiu afirmar oficialmente que existe um acordo sendo montado, mas também ninguém conseguiu matar totalmente a possibilidade. E aí entra o detalhe perigoso. O Corinthians repostou a campanha. Isso alimenta ainda mais a esperança da torcida, e ao mesmo tempo aumenta a pressão. Porque se não existir nada concreto, a frustração depois pode ser enorme. E sinceramente, a sensação hoje é que o Corinthians vive num limite muito delicado. Tudo parece improvisado. Tudo parece depender de dinheiro externo. Tudo parece instável. E enquanto isso, o time tenta sobreviver dentro de campo. O provável Corinthians contra o Atlético Mineiro deve ter Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista,
Gustavo Henrique, Bidu ou Anceleri, Ranieri, Carrillo, Breno Bidon, Garro, Lingri, Yuri Alberto, com Memphis começando no banco. Só que de novo, o jogo talvez nem seja a maior preocupação do torcedor nesse momento. Porque a sensação é que o Corinthians está entrando numa fase decisiva da temporada. Uma fase onde qualquer erro financeiro pode explodir ainda mais a crise. E olha o tamanho do problema. O clube já admite internamente que só consegue contratar se vender. Isso muda tudo, porque o Corinthians passa a depender de saídas. E quando você depende de vender, você perde força, você perde estabilidade, você perde planejamento. E aí começam as apostas, consultas, tentativas, movimentações de mercado, mas nenhuma garantia real. E quer saber a parte mais preocupante? O torcedor começa a sentir que o clube está sempre correndo atrás do prejuízo. Nunca parece existir tranquilidade. Nunca parece existir controle total da situação. É sempre uma nova tensão, uma nova dúvida, um novo problema surgindo. Agora imagina o impacto se Memphis realmente sair. O Corinthians perderia não só um jogador importante, perderia mídia, perderia impacto internacional, perderia peso técnico e, principalmente, perderia um símbolo dessa tentativa recente de recolocar o clube num cenário maior. Por isso essa novela preocupa tanto, porque ela vai muito além do campo. Ela mexe diretamente com a imagem do Corinthians. E, sinceramente, a diretoria precisa definir isso rápido. Porque manter uma novela longa desse jeito desgasta o ambiente, desgasta a torcida, desgasta o elenco e aumenta ainda mais a pressão. Agora eu quero saber tua opinião. Você acredita que ainda existe chance real do Memphis continuar? Ou para você o Corinthians já começou a procurar substitutos porque sabe que ele vai sair? E outra, Cebolinha seria um bom nome? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal porque aqui não tem enrolação. Aqui a gente fala o que realmente está acontecendo nos bastidores do Corinthians. Todo dia tem informação forte, todo dia tem bastidor. E hoje, mais do que nunca, o Corinthians vive dias decisivos.